Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sexto ano C. Hoje, esse é o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula. E antes de mais nada, eu gostaria que você, onde você estivesse, como é de costume, você fechasse os seus olhos, né? Para que venhamos fazer uma oração ao nosso Deus, buscando a presença dele e pedindo a ele perdão pelos nossos pecados. Vamos orar? Querido Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez conversarmos contigo em oração. Queremos te agradecer pelo cuidado, pelo carinho, pelo livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Queremos lhe pedir que, por favor, o Senhor abençoe cada menino e cada menina neste momento que estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Meus filhos e minhas filhas, hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre fé, para a gente relembrar um pouco a história de Abraão e para também a gente encerrar, não é? Esse assunto sobre fé. E o meu objetivo é que você tenha certeza realmente que você precisa de fé para viver. Eu gostaria de ler uma poesia, né, que fala sobre fé. E depois eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre essa poesia e esclarecendo algumas coisinhas, tá certo? Diz o seguinte: história de fé. Em meio a grandes homens, Deus usou uma pequena serva. E é assim que ele faz quando quer honrar alguém na terra. Ouça essa história de fé. Uma menina foi levada do seu povo, foi tirada cativa. Então ela voltou, mas Deus jamais a abandonou. Em meio às circunstâncias, Deus usou uma serva para ser instrumento, um milagre, um milagre na vida de Naamã. Deus age assim, como quer. Você precisa ter fé para ver o milagre acontecer. Se é para mergulhar, não importa o lugar. Mergulhe fundo, como fez Naamã. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes, mergulhe até 7 vezes, 4, 10, 20 vezes. E veja o milagre acontecer. Mergulhe 1000 vezes, mergulhe com fé. Mergulhe, irmão, mergulhe 7 mais 7. Pode ir até o fundo. Receba a cura, receba a unção. Receba a cura, mergulhe, receba a unção. Receba a cura, receba a unção. Receba, meu irmão, seja curado com muita fé. Então, esse texto aqui, ele vem falando, né, ele vem contando a história da pequena serva cativa, né? Ela saiu do povo dela e ela foi trabalhar com o Naamã. E Naamã, ele tinha uma lepra, ele era um leproso. E Deus, né, usou aquela menina para que aquela menina orientasse a Naamã e se banhar numa lama praticamente, que o lugar era totalmente de lama. E Naamã, ele confiou, ele acreditou no que aquela menina estava falando. E ele mergulhou, primeira, segunda, ele mergulhou 7 vezes. E depois ele viu que ele estava curado. Ele teve fé. Ele teve fé no que a pequena cativa falou, né? A menina que trabalhava com ele. E ele teve fé também em Deus, porque a ordem foi de Deus. Mergulhe. Então, neste momento, eu quero falar para você. Se você está precisando mergulhar, mas não é mergulhar na lama, não é mergulhar numa piscina, numa praia, mas se você precisa mergulhar em alguma coisa assim, algum probleminha, alguma dificuldade que você esteja passando nesse momento, mergulhe, acredite, confie, ore. Esse mergulho que eu quero dizer para vocês é o mergulho da oração. Ore, peça a Deus para te ajudar, para resolver esse problema. Não veja dificuldade nas coisas, porque quando a gente começa a ver dificuldade, quando a gente começa a enxergar as dificuldades, os problemas aparecem, e aí a gente se sente assim, fraco, não tem força para andar, não tem força para correr, não tem força para nada, e aí quer entregar tudo. Mas Deus está pedindo para você ter fé. Tenha fé. E quando eu falo de fé, eu lembro muito a história do homem que ele trabalhava numa igreja. Ele ajudava o padre e ele não sabia nem ler nem escrever.
E o padre que ele ajudava nessa igreja já estava velho, já estava passado de idade. E esse padre ele adoeceu, ele teve que se afastar da paróquia e aí eles tinham que contratar, né, um novo padre e contrataram. Só que contrataram um padre que sabia ler, sabia escrever muito bem e mexia nas novas tecnologias. E esse homem não mexia nas novas tecnologias, ele não tinha a facilidade que você tem, que eu tenho de mexer. E outra coisa, ele não sabia ler. E o padre queria alguém que soubesse ler, para poder ler, no momento da missa, ler a Bíblia, ler o juramento, ler tudo. E esse homem, que era o sacristão, ele já era idoso, ele não sabia ler. Sabe o que foi que aconteceu quando o padre novo chegou e viu que aquele sacristão ele não sabia ler? Ele pediu ao sacristão para se retirar da paróquia. Ele queria um sacristão que soubesse ler e escrever, e ele não sabia. E a única maneira que o sacristão tinha de sobreviver era aquela, e que ele recebia um dinheirinho, a igreja ajudava ele. E agora o que ele queria fazer? Ele teve a ideia de se já sei, eu não vou perder a fé, eu não vou perder a fé. Aí ele pediu ao padre novo, não é? O sacristão era tão antigo, que ele chamou o padre, ele chamou o vigário. Seu vigário, eu gostaria de lhe pedir a permissão que o senhor deixasse eu vender os meus doces na porta da igreja. Todos os domingos, quando terminar a missa, eu vou estar vendendo esses docinhos aqui na porta da igreja. E aí o padre, né, disse, tá, não tem problema, se você pode vender. E todos os domingos, quando terminava a missa, o sacristão estava lá na porta da igreja vendendo, né, os docinhos dele. E o primeiro domingo deu certo, o segundo domingo deu certo, o terceiro domingo deu certo, e ele foi com fé. Não, eu vou conseguir o dinheiro para sobreviver. E ele não queria ficar rico, ele queria um dinheiro para ele sobreviver. Aí ele foi, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês ele conseguiu comprar um carrinho, tipo aquele carrinho de cachorro quente, e montou ali os doces dele. De repente, o comércio dele foi crescendo, ele teve que alugar um galpão para poder vender os doces dele. E aí ele teve a ideia, ele disse não, era doce de banana. Ele disse não, eu vou ter fé e vou acreditar que eu posso fazer esses doces. E ele começou ele mesmo a fabricar o seu próprio doce. E de repente ele conseguiu montar uma empresa, né, muito grande, uma fábrica muito grande de doces. E todo mundo ficou besta como era que um sacristão que não sabia nem ler e nem escrever conseguiu montar a sua própria empresa. E um dia, uma empresa assim muito rica, muito famosa, uma multinacional, queria assinar o contrato com ele. Ele disse a ele, olha, tá aqui, nós vamos assinar um contrato com você, você vai começar a exportar para fora os seus doces de banana. Aí, poxa, mas só que ele tinha que contratar um advogado, porque ele não sabia ler, ele não conhecia nada de lei. E aí ele contratou o advogado, e num dia assim muito importante, a cidade todinha ali reunida, todo mundo queria ver o que tinha escrito ali naquela cláusula do contrato, né? E ele ia assinar o contrato, e ele ia ficar rico. E de repente, o advogado dele deu, não é? Para ele assinar, pegou, disse, seu doutor Tome, agora o senhor vai assinar o contrato. Ele pegou e disse ao advogado, eu não vou assinar, você assina por mim? E o advogado disse, por que eu tenho que assinar pelo senhor? Aí ele disse, porque eu não sei ler e nem escrever. Aí o advogado olhou assim para ele todo assustado, o senhor não sabe nem ler nem escrever, mas como foi que o senhor conseguiu montar essa empresa, essa fábrica de doces, onde todo mundo está olhando para o senhor, onde todo mundo quer conhecer o sacristão que de repente ficou rico? E ele olhou para o advogado e disse, porque eu tive fé. Eu tive fé. E se eu soubesse ler e escrever, eu seria o sacristão lá da minha igreja. Mas, como eu não sei nem ler nem escrever, eu tive uma palavrinha chamada fé. Observe que esse sacristão, se ele não tivesse fé, queria crescer, queria se desenvolver, queria produzir doces, queria fabricar o seu próprio doce, ele ia ficar o quê? Estagnado. Mas ele teve fé. Então, terminando esse vídeo, terminando essa aula, eu quero dizer para você o seguinte,
Você precisa ter fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé nas coisas que seu pai e que sua mãe falam, que eles dizem que eles só querem o melhor para você, tá certo? Que Deus te abençoe a você e a sua família. E lembre-se, fique em casa, fazendo suas atividades, assistindo os vídeos que nós estamos mandando para vocês, tá certo? Que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Tchau, que Deus te abençoe.